tocar no coração de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Que eles não estejam aqui apenas com o corpo presente, mas que o coração e a mente deles estejam cativos a Ti e que eles possam receber no íntimo do coração deles uma palavra rema, uma palavra viva que vai incendiar e iluminar os olhos do coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu recebi hoje uma mensagem, eu achei tão bonitinha, a respeito de uma opinião que algumas crianças pequenas, entre 5 e 6 anos, falavam sobre as mães. E eu queria começar lendo para vocês algumas que eu gostei mais. Disse assim: como que Deus fez as mães? Aí, uma das crianças respondeu: com mágica, superpoderes e misturou tudo muito bem. Outro disse assim: por que Deus te deu a sua mãe e não outra mãe? E aí a criança respondeu: porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe do que as outras. Aí outro: qual a diferença entre as mamães e os papais? Aí ela respondeu: as mamães trabalham no trabalho e em casa, mas os pais só vão no trabalho. Ai, Jesus. Aí outros falaram assim: o que a sua mãe faz no tempo livre? Aí que ela ficou em silêncio, assim: eu acho que a minha mãe não tem tempo livre. É verdade, olha só. E outro perguntou assim: se você pudesse mudar algo na sua mãe, o que seria? Aí ele respondeu: queria que desaparecesse os olhos invisíveis que ela tem atrás da cabeça, porque as mães sabem tudo. Ai, gente, que bonitinho, né? A gente ouvir a inocência das crianças, a maneira deles enxergarem a mãe. Porque, de fato, ser mãe é muito desafiador. Eu estava comentando e estudando, né, me lembrando de algumas coisas, porque desde o momento que uma mãe pega ali um resultado de um exame, dizendo que é positivo, a nossa vida já vira de ponta cabeça. Você fica ali completamente imersa nas circunstâncias, pensando: meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu como isso? Será que eu posso tomar esse remédio? Você já vive em torno da gestação. E você fica ali, né, com tantas coisas diferentes, os hormônios nos desestabilizam, né, os maridos sabem muito bem. O nosso corpo muda, você recebe uma lista de milhares de coisas que você tem que comprar. As novas mamães que estão aí com o bebezinho sabem disso. De um filho para o outro, a lista aumenta. E eles vão criando coisas imprescindíveis, que você olha e fala: gente, por que eu comprei isso, Senhor? Nunca usei. Mas virou uma indústria. Então você tem desafios no seu corpo, você tem desafio nas suas emoções, você tem desafios financeiros. E eu não sei você, mas comigo, né, mesmo tendo estudado, mesmo tendo lido, mesmo tendo ouvido muitas coisas, eu falo para vocês que naturalmente eu não estava preparada para esse rolê. É muito mais desafiador do que a gente imagina. As outras mamães aí concordam comigo? Né, amadas? É muito mais difícil. E, de fato, eu penso que é para que nós estejamos perto do Senhor. Porque sem Ele é impossível ser mãe. Jesus mesmo falou isso: sem mim nada podeis fazer. E, de fato, você não vai conseguir ser uma boa mãe e nem um bom filho sem Jesus. É impossível. Nós precisamos dele. Então, nós também temos que lidar como mães com um monte de gente julgando cada passo que você dá. Então, eu estava comentando, se você decide, por exemplo, ser uma mamãe super fitness, que malha, pega peso, corre. A Carol estava aqui de manhã, né? A personal, e aí eu lembro que quando ela estava grávida, de assim, 9 meses, ela corria na esteira, e o povo chegava e falava: meu Deus, você é louca. Por quê? Porque não pode fazer isso. Mas se você também não malhar, se você não fizer nada, e ficar lá deitada durante a sua gestação, eles vão falar: mas como? Por que você faz isso? Você vai virar uma baleia, então você é julgada. Se você decide amamentar o neném,
Aí você está lá o tempo inteiro com aquela criança grudada, né? Um bezerro. Chegam para você e falam, nossa, mas não tem horário de mamar essa criança? Né? Tá mamando demais, vai ficar enjoado, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Se você não amamenta, chega e fala assim, nossa, mas que mãe desnaturada. Por que você não amamenta? Você tem coragem de dar mamadeira? Então, assim, são tantos palpites, tantos julgamentos, tanta coisa que nos traz culpa. Porque tudo, você vê que nada vem como um elogio. Sempre é para te trazer dúvida da sua maternidade, da sua capacidade de ser mãe, e também para te trazer condenação, para você se sentir sempre insuficiente. Por mais que nós, como mães, não sei você, mas a minha realidade é, você acorda antes de todo mundo, vai dormir depois de todo mundo, mas sempre todo mundo da casa tem uma lista de coisas que você não fez. Cada filho acha uma coisa, né? Todo mundo acha que ainda tem muitas coisas que você está em débito. E se você viver a sua maternidade baseado nisso, você vai estar sempre estressada, angustiada, triste e culpada. Mas hoje o Senhor, Ele quer trazer para você uma maternidade diferente. Você também pode ser um filho diferente. Uma mãe e um filho cheios de fé. Fala assim, eu posso viver cheio de fé. E eu queria compartilhar com vocês uma história de uma mãe, está lá em 2 Reis 4:8. É uma história um pouco longa, eu não vou ler o texto todo, mas eu queria que depois você lesse na sua casa. É a história de uma mulher que é conhecida pelo lugar de onde ela era. Nós conhecemos ela por Sunamita, porque ela era da cidade de Sunem. E ela viveu na época do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um profeta que fez o dobro de milagres do profeta Elias. Então, assim, ela viu coisas muito extraordinárias sendo feitas por esse profeta. E é interessante que a palavra nos diz que ela era muito rica e que quando ela via aquele profeta fazendo tantos prodígios, tantas maravilhas no Senhor, ela se constrangeu a fazer algo para ele. Ela viu ele e falou assim, nossa, eu preciso servir esse homem, eu preciso fazer algo por ele. E ela construiu um quarto em cima da casa dela. Olha que interessante. Ela conversando com o marido dela, lá no versículo 9. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha que interessante. Ela visualizou que aquele homem era um santo homem de Deus. E ela disse, façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele vier à nossa casa, possa retirar-se para ali. Então, ela planejou, ela decorou um lugar e ela quis servir aquele homem de Deus de uma maneira prática e concreta. E aquilo foi algo que impressionou o profeta Eliseu. Ele não esperava isso. Ele ficou surpreso e ele quis retribuir de alguma maneira. E ele falou, nossa, mas o que a gente pode fazer por ela? E ela era muito rica. Então, o que você dá para uma pessoa que é muito rica? Você já foi no aniversário de alguém muito rico? Você fica em crise, entendeu? Porque você fala, gente, o que eu vou dar para essa pessoa? Não tem o que você dá. E aqui, Eliseu, conversando com o servo dele, chegou à conclusão de que ela não tinha filhos. E o marido dela já era velho. Então, ele chegou para esta mulher, lá no versículo... lá no versículo 16, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Eu amo esse versículo. E ela ficou tão surpresa, ela ficou assim, completamente estarrecida. Ela falou, não mente para mim não é possível. Ela nem sonhava mais com isso, não fazia mais parte dos sonhos dela. Mas a realidade foi que ela de fato concebeu, deu à luz a um filho no tempo determinado. E passado um tempo,
de repente, aconteceu algo que não estava nos planos. Veja só, no versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao moço: leve-o à sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E, o que está escrito lá? O que aconteceu? Não está... Nem não estava acompanhando mais, amados. Já estou no versículo 20. E morreu. Olha que coisa, que tragédia. Aquela mulher, ela sonhou, entendeu? Ela realizou ali algo maravilhoso na vida dela, que foi ter tido aquele filho, e de repente ela viu o sonho dela desmoronar. O filho dela morreu no colo dela. Aqui fala que ele ficou no colo dela. Imagina a angústia dessa mulher. Você que é mãe e que às vezes passa por situações que seu filho fica com febre, que seu filho vomita, que você tem que ir no pronto atendimento com ele. A gente fica já com o coração na mão. Imaginem o que essa mulher vivenciou nesse dia. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que ela fez nesse dia tão difícil. Olha só, no versículo 22, no 21 primeiro você vê algo interessante. Subiu ela e deitou ele sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu dali. No 22, chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: mas por que vai a ele hoje? Hoje não é dia de festa, nem é sábado. E ela respondeu: não faz mal. Esse não faz mal, no original, significa shalom. Passa para mim no próximo versículo, amado, 23. Significa no original shalom. Olha que interessante, ela devia estar vivendo por dentro dela a maior angústia, a maior tristeza que uma mulher pode vivenciar, que é a morte do seu filho. Mas nesse momento aqui, ela teve uma atitude de busca à pessoa certa. E, mais do que busca, ela correu ao homem de Deus. Nós precisamos saber para onde nós vamos correr no dia mau. Todos nós vamos enfrentar momentos difíceis, mas o Senhor tem a provisão exata para nós. Nós precisamos nos lembrar de correr para o lugar certo. E é impressionante ela ter dito isso, ela ter dito shalom. Shalom significa paz. Ela falou uma palavra de vida no meio da morte. Continuando no 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia, anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. No 25, partiu ela, pois, foi ter com o homem de Deus no santo Monte Carmelo. No Monte Carmelo, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro, e disse-lhe, no 26, vai tudo bem contigo e com o teu marido e com o teu menino? E ela respondeu o quê, amados? Uau, como assim? O profeta pôs o dedo na ferida, perguntou para ela como ia o menino. E ela respondeu, shalom. Ela respondeu, estamos em paz, está tudo bem. Meu Deus, gente, é muito desafiador, é incrível uma pessoa ter palavras de fé, palavras de paz, no meio de uma tempestade, de uma turbulência tão grande. Mas enquanto ela dizia palavras de vida, ela estava gerando um milagre. Se você continuar aqui lendo esse texto, não vou ler tudo, mas você vai ver que Eliseu foi até a casa dessa mulher e ele ali orou por esse menino e um milagre extraordinário aconteceu. Ele ressuscitou e ela voltou
para o seu filho, lá no versículo 36. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, disse: toma o teu filho. E ele estava ali em perfeita saúde. Uau, que coisa incrível, que atitude extraordinária que essa mulher teve. Para você ser uma mãe cheia de fé, um filho cheio de fé, você precisa, assim como essa mulher, dizer palavras de vida, dizer shalom, mesmo diante de uma circunstância difícil. É muito interessante porque essa mulher, ela era rica, ela tinha muito dinheiro, mas o dinheiro podia mudar a situação que ela estava vivenciando ali? Não. Ela tinha um marido, mas ela também não podia, não tinha como o marido dela solucionar o problema dela. Ela precisou correr para o lugar certo. Eu e você também precisamos. E é interessante que o nome dessa cidade, de qual ela era oriunda, Sunem, tem um significado muito especial na palavra. Sunem significa lugar de descanso duplo. Olha que interessante, porque de fato essa mulher vivia uma paz dentro dela, para ela poder falar tudo bem, no meio de uma situação tão complicada. De fato isso aqui aponta para o Senhor Jesus. Eu e você também temos um lugar de descanso duplo em Cristo. Porque Jesus, Ele nos deu a paz dEle. Você tem noção? Você já parou para pensar? Jesus disse assim, ó: a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo dá. É a paz que Ele tinha, aqui tinha dentro do coração dEle, aqui na terra. Essa paz Ele te deu. É sua. É a apropriação sua. Então você pode se apropriar disso. Mas além disso, você também está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todas as hostes malignas. Você está lá em um lugar de descanso com Cristo. Então você pode dizer palavras de vida no meio da morte. Fala para a pessoa que está do seu lado: você pode dizer palavras de vida no meio da morte. Sabe por quê? Porque essas palavras de vida vão trazer ressurreição. Essas palavras de vida vão gerar milagres. Ok, mas como? De que maneira eu vou fazer isso? Parece tão impossível para mim. Pois eu vou te dizer algumas maneiras práticas de você dizer isso, de você fazer isso. A primeira delas é, para você ser uma pessoa cheia de fé, uma mãe cheia de fé, um filho cheio de fé, você precisa guardar o seu coração. Quando você guarda o seu coração, você garante lá na frente tudo o que tem por vir. Lá na palavra nos diz em Provérbios 4, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, quando você guarda o coração, você guarda tudo. Você guarda o seu coração de ficar ali preocupado, ansioso, estressado. Quando você se deixa dominar por tudo isso, o que vai sair da sua boca? Palavras de maldição, vai sair um diagnóstico terrível. Então você precisa manter o seu coração em paz. A paz precisa ser o árbitro do nosso coração. O Senhor já nos ensinou na palavra. Então, árbitro é aquele que decide, é o juiz. Você precisa decidir sempre com base na paz e não nas circunstâncias que estão ao seu redor. Quando você faz isso, você vai perceber que milagres vão acontecer. Agora, parece assim um pouco impossível você guardar o seu coração. Pastora, tem hora que não consigo, eu me deixo dominar, quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já chutei o balde, e aí eu tenho que rapar. Pois é, a gente precisa parar de viver nisso, né? De chuta o balde, rapa, chuta o balde, rapa. Você precisa avançar e chutar cada vez menos, ter menos trabalho. A cada ano você precisa avançar e amadurecer no Senhor.
E para você guardar o seu coração, como eu ensinei no culto de mulheres esses dias, se você não ouviu a palavra, procure ali que nós vamos enviar para você. Mas para você guardar o seu coração, primeiro você precisa guardar os seus pensamentos. Tudo começa nos seus pensamentos, é um processo. Não tem como você guardar as suas emoções se você primeiro não estiver cheio da palavra de Deus na sua mente. A sua mente, a sua maneira de pensar precisa ser a maneira de Deus. Precisa ser a maneira que Jesus pensa. Você precisa ter os pensamentos de Cristo. Agora, o Senhor nunca vai nos mandar fazer algo sem nos ensinar como fazer. Tem gente que acha que se ele está pensando uma coisa, aquilo é verdade. Eu quero te exortar em amor e dizer não se deixe levar pelos seus pensamentos, porque os seus pensamentos e os seus sentimentos te enganam. Os seus pensamentos não são verdade. Quantas vezes você já pensou, criou toda uma estratégia na sua mente, um diagnóstico sobre uma situação, sobre uma pessoa, e aí depois de um tempo, quando você foi conversar com essa pessoa, quando você foi analisar a situação, você fala, nossa, como eu errei, como eu julguei errado. Às vezes você olha a pessoa só pela aparência, imagina que ela é uma pessoa metida, chata, depois você vai conversar com ela, você fala, nossa, como você é legal, eu não imaginava, eu tinha uma impressão tão errada de você. Quem já passou por isso? Sabe por quê? Porque nós somos enganados. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é governado pelo diabo. Infelizmente, a nossa mente é um campo de batalha. Então, você não pode deixar você pensar aleatoriamente. Eu estou pensando nisso, ninguém gosta de mim. Eu estou pensando aqui que essa igreja só exige as coisas, ninguém me liga, foi meu aniversário, ninguém me deu parabéns. Então, assim, você vai deixando que esses pensamentos cresçam dentro de você, e isso é maligno. A palavra de Deus nos ensina que existem coisas específicas que nós precisamos ocupar o nosso pensamento. Lá em Filipenses 4:8, eu quero que você leia comigo. Filipenses 4:8 nos dá uma direção. E você precisa sempre usar essa peneira, usar esse filtro, como se fosse um filtro do seu celular. Você precisa tirar uma foto dos seus pensamentos e ver se ele se encaixa no que está aqui. Porque Paulo, ele vem e fala assim, olha, você precisa ocupar o seu pensamento com isso. Não é Paulo que vai determinar isso, é você. Põe a mão no seu coração, fala assim, a responsabilidade é minha. Olha aqui, ele termina dizendo, dando uma ordem para você, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Ele está te dando uma ordem. Agora, o que precisa ocupar o seu pensamento? Olha lá. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Esse primeiro filtro ali de tudo que é verdadeiro já elimina tantas coisas. Porque se você está ali vivendo uma situação com um filho seu, que às vezes está indo mal na escola, você recebe um diagnóstico às vezes de TDAH, você recebe um diagnóstico de dificuldade de aprendizado, ou um menino violento, e você começa a pensar, nossa, não tem jeito, essa pessoa é muito difícil, essa criança não me obedece, e você fica pensando que não tem como aquela situação mudar. Já passa pelo filtro, mentira, o Senhor pode sim transformar qualquer pessoa. Olha o que Deus já fez na sua vida, olha para você o que Ele fez. Ele não vai fazer com seus filhos, Ele vai fazer, e você vai profetizar até isso acontecer. Então, para que você seja uma mãe cheia de fé, um filho cheio de fé, você precisa guardar o seu coração, guardando os seus pensamentos. E mais do que isso, você precisa fazer com que isso transborde. Sabe aonde que transborda? Nas suas palavras. Você precisa falar como aquela mulher sunamita, palavras de fé. Em meio a circunstâncias difíceis, em meio a conflitos, você precisa falar palavras de vida, falar shalom.
Quando nós vemos ali em Salmos 45:5, diz assim: de boas palavras transbordam o meu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, vai sair pela sua boca o tempo todo palavras de vida. Você vai falar shalom. E esses tempos eu estava lendo o testemunho, a biografia da mãe de Billy Graham, que foi o maior evangelista do nosso século. A gente não ouve falar dela, nós não temos, né? Ela não teve proeminência nenhuma no mundo, porém ela formou o maior evangelista do século. Aquele que foi convidado pela rainha, ela chamou ele pessoalmente para ter uma audiência com ele, porque ela queria ouvir o Deus que ele pregava. Uau, já pensou? Que homem que era esse de Deus? Um homem que serviu ao Senhor de maneira reta e íntegra até o fim da vida dele. E um dia ele contou que a pessoa que mais influenciou a vida dele foi a mãe. E diz que o tempo todo a mãe dele falava, a Bíblia diz, tananana, e falava. Era a frase registrada da mãe dele, diz que era o que ela mais falava dentro de casa, a Bíblia diz isso, isso, isso. E essa se tornou também a frase mais pronunciada por ele durante o ministério dele, foi a marca registrada dele. Olha que tremendo, que poderoso. Ela jamais imaginava que enquanto ela ensinava aquele menininho que fazia tantas artes, que fazia tantas coisas erradas, na verdade ela estava formando o maior evangelista do século. O mesmo eu digo para você, né, que é uma líder de crianças, que é uma mãe, você está formando também. Cada vez que você abre a Bíblia com os seus filhos em casa, nos dias que você está cansada e nos dias que você está muito cansada, só tem essas duas opções para as mães. Você persevere, porque vão haver frutos, vai haver resultado. E quando eu li essa biografia, eu lembrei muito lá de casa, porque eu faço isso com as crianças, eu leio a Bíblia com eles, e eles já usam isso, às vezes, como uma chantagem. A Ana Elisa, que é a mais novinha, que está dormindo, então eu posso falar, ela vira para os irmãos na hora da briga e vira e fala assim, a Bíblia diz que você tem que ir lá agora fazer isso, isso e isso, porque ela quer mandar em todo mundo, entendeu? Aí um dia ela virou para o Gabriel, a Bíblia diz que você tem que ir lá agora fazer um Todd para mim. Então, a gente vê ali, ela já tem o discernimento de que o que a Bíblia diz é muito importante e tem que ser feito imediatamente. Ela ainda não sabe exatamente o que está escrito lá. Mas o Daniel, que é um pouquinho maior, ele estava com uma dificuldade assim de controlar as emoções dele. Então, durante uma semana, eu fiquei falando bastante sobre o controle das emoções, lendo alguns versículos específicos. E aí eu, comentando com ele, li um versículo lá em Provérbios, que fala sobre o controle das emoções. E aí a Ana, fazendo uma birra no carro, antes da gente chegar na escola, nem lembro o motivo, mas ele virou para ela, assim, bem sério, virou e falou assim, Ana, você esqueceu que a Bíblia diz que é melhor você ter domínio próprio do que ganhar uma cidade inteira? Gente, uau, ele falou tão certinho o versículo, que eu fiquei impressionada, porque eu só tinha lido uma vez com ele. Olha como isso tem relevância. No momento, ele não lembrou na hora que ele estava com raiva, né, minha gente? Ok, mas a semente está plantada. Ele lembrou daquela palavra. Então, não se canse de ler a palavra, de falar a palavra, de pronunciar na sua boca palavras de vida e as promessas do Senhor. Sempre você precisa tirar do seu coração, do depósito de boas palavras, promessas. Você precisa sair dos seus lábios, shalom. E eu me lembro que eu passei um momento muito difícil, quando eu tive a perda do nosso bebezinho, que já estava um pouco maior, o nome dele era Benjamin, então eu estava numa idade gestacional já avançada, e a gente já tinha feito muitos exames e estava tudo perfeito. E um dia, em uma consulta de rotina, nós não ouvimos o coração dele bater. Foi algo muito triste, né? O meu coração, assim, foi ali partido.
e não teve como eu fazer um procedimento simples, como uma curetagem. Eu precisava ser submetida a um parto normal, porque ele já era muito grande. E aquilo, irmãos, foi um momento assim de muita tristeza. E eu me lembro que teve que ser um pouco de urgência, porque ele já tinha falecido no meu útero há mais tempo. Eu descobri já tinha umas 2 semanas. Então já estava correndo risco de vida, de infecção. Então foi tudo muito rápido. E lá no hospital que eu estava, eles não tiveram sensibilidade assim nenhuma, porque eles me colocaram na sala de parto, normal, das mães que tinham neném toda hora. Então, em todos os lugares ali tinham coisas de referência à criança, sabe? Todo decorado para uma mãe receber o neném. E eu estava ali sozinha, minha mãe ainda não tinha chegado, o Robson estava atrás das crianças, era um momento assim que estava só eu ali. E toda hora chegava uma enfermeira. E a enfermeira achava que eu ia dar à luz. Normalmente. Então eu chegava e eu estava já com os panos assim em cima, ela chegava e falava: oi mãezinha, tudo bem? É hoje o grande dia, você vai ver o seu neném. Nossa, aí meu coração assim partia ao meio e eu tinha que explicar para ela que não, que eu estava ali tendo um aborto. E aí eu chorava e assim, né, meu coração estava completamente dilacerado. E passava mais 5 minutos, mudava, chegava outra enfermeira e perguntava de novo. Depois chegava médico, chegava plantonista. Gente, eu sei assim que eu fui explicando isso umas 10 vezes. Eu não acreditava. Eu via nitidamente o diabo me perturbando, sabe? Me colocando ali o dedo na ferida. E eu lembro assim que eu chorava e eu declarei em voz alta. Eu falei assim: hoje eu estou aqui passando por isso. Mas a próxima vez que eu vier nesse hospital, eu vou sair daqui com o meu filho no colo. E todas as vezes que eu tinha que falar algo, eu me lembrava disso. E foi um processo muito doloroso. Eu tive 24 horas de trabalho de parto. E eu precisei ali me alimentar da palavra. Eu lembro que eu pedi a Bíblia e eu fiquei lendo a Bíblia sem parar, porque a minha mente estava muito angustiada, meu coração estava ali aos pedaços. E eu me lembro como se fosse hoje, eu li 78 salmos, um seguido do outro. E assim, aquela Bíblia eu guardo de recordação, porque ela está toda encharcada, as páginas todas molhadas, porque eu lia chorando, mas me enchendo da palavra, porque eu sabia que eu precisava de vida. E nós só encontramos essa vida na palavra. E eu tenho aqui o testemunho vivo para vocês, porque depois de um tempo, depois de outras dificuldades, uma gestação de risco, onde eu tomei mais de 900 injeções, de ter passado por muitas dificuldades, mas o Senhor foi fiel em cada minuto, porque a Ana Elisa está aí, o nosso milagre, correndo pela igreja, aleluia. Então, assim como eu tenho vivido milagres, você também vai viver milagres. Se você ainda não tem filhos, você vai crer, você vai declarar até que os seus filhos estejam no seu colo. Não importa o que você passou, não importa as situações de morte que você já viveu, não importa as dificuldades que você está tendo com os seus filhos, se eles sejam crianças, se eles sejam jovens, se eles já são adultos. Da sua boca vai sair palavras de vida e você vai ver milagres dia após dia acontecendo. E você que é filho, você também vai profetizar milagres, milagres na casa da sua família, milagres na casa dos seus pais, e você vai ver as coisas se transformando, porque você gera um milagre com a sua boca. Eu ouvi um testemunho que me chamou muito a atenção sobre o relacionamento entre pais e filhos jovens, quando o jovem decide outros caminhos, né? Um caminho diferente dos caminhos do Senhor. E isso é muito angustiante para a mãe que criou, às vezes, os filhos ali na palavra, e a mãe acha que ela precisa trazer ali uma palavra de exortação o tempo todo, para ver se aquele menino endireita. E isso acaba distanciando o relacionamento. E aí o que acontece? Ele já é um adulto, né? Já tem a vida dele.
ele cansa de ficar perto, porque na hora que ele chega perto é só para ouvir, só sermão. Então ele fala o quê? Não, nem vou lá, nem vou. E aconteceu que essa pastora, era uma pastora que contou esse testemunho, ela falou assim que ela ouviu a direção do Senhor, falando para ela de maneira bem concreta, que era para ela ligar para o filho e falar: filho, vem aqui em casa que eu vou fazer a sua comida preferida. E eu prometo que eu não vou te dar sermão. Nós não vamos falar nada sobre a palavra, sobre a igreja, sobre nada disso. Eu só quero a sua companhia. Eu só quero dizer o quanto você é amado. E aí, de fato, ele sentia falta da mãe. Ele também queria essa companhia. E ele foi. E assim como ela prometeu, ela fez. Eles só desfrutaram de tempo juntos, comeram a comida que ele mais gostava. E ela disse que naquele momento houve um romper das cadeias ali que quebravam o relacionamento entre eles. E o Senhor converteu o coração dele, a mãe ao dele, e eles começaram a se relacionar. E no meio dessa troca de amor, de empatia, o Senhor foi transformando a vida dele. Então eu quero dizer para você, jovem, que às vezes você quer ficar falando para os seus pais o tempo todo, se os seus pais não são convertidos, você quer dar o tempo todo ali uma lição. Eu quero dizer para você, o seu maior papel é a oração. Você não vai ganhá-los pelo muito falar, você vai ganhá-los pelo muito orar. Tanto para os pais como para os filhos. Mas se coloque numa posição de derramar amor. Sabe? Fale, honre, né? Nesse dia tão especial, se você ainda não teve oportunidade, mas honre, fale palavras de bênção, né? Saia da sua boca shalom em relação à sua família. Porque não existem limites para o que Deus vai fazer. Mas da sua boca precisa sair as palavras certas. Como o pastor ministrou nesses dias, né? Não existe limitação para a mente de Cristo. Para a mente de Cristo, o sobrenatural é lógico, é óbvio. Então vai acontecer. Você só precisa crer e profetizar. Amém? E por último, eu quero mencionar para você que o Senhor também te chamou para ser mãe, para ser pai, cheio de fé espiritual. Né? Nós não estamos aqui apenas para edificar naturalmente os nossos filhos, mas como igreja nós estamos aqui para investir na vida uns dos outros em amor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 16, 13. É um versículo muito interessante que às vezes você nunca prestou atenção. Olha só, diz ali... Aqui é Paulo que está escrevendo, ele está escrevendo a carta aos Romanos, e ele fala de uma pessoa especial, ele está honrando alguém especial nesse texto. Ele diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também, o que está escrito lá? Olha, de manhã os irmãos também não fizeram melhor do que as crianças falam melhor do que vocês, amados. Eu acho que vocês vão conseguir. Peraí, ó. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido maior para mim. Aleluia, deu uma melhorada. Queridos, olha que interessante. Deus levantou uma mulher para exercer o papel de mãe de Paulo, o maior apóstolo que existiu em todos os tempos. Aquele que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Imagina o galardão dessa mulher. Mas é tão interessante que ela teve a percepção de que aquele homem, mesmo sendo um homem, né, que falava com eloquência, mesmo sendo um homem ousado no Senhor, ele precisava de uma mãe. E ela teve essa percepção, esse carinho, esse cuidado de cuidar dele. Quantas pessoas o Senhor tem trazido para perto de você, que precisam de amor, que precisam de uma comida, sabe? Às vezes são jovens que moram fora, longe da casa dos pais, que às vezes nem têm pais, e que estão assim, soltos aí no mundo, que às vezes não tem para onde ir no domingo.
comer uma comida no domingo, no almoço, então eles ficam lá sozinhos, às vezes numa situação depressiva. E você pode abrir o seu coração para adotar filhos espirituais. Eu creio que a mãe de Rufo, ela não tinha nenhuma dimensão do que ela estava fazendo. Ela não imaginava do alcance que teria cada palavra, cada carta que Paulo ia escrever, que nós estamos lendo hoje aqui. Ela era uma anônima. Nós nem sabemos o nome dela. Aqui diz que ela era mãe de Rufo. Assim como muitas de nós, mães, somos conhecidas. Então, você acaba sendo conhecida como a mãe do Alisson, a mãe da Ana Elisa, a mãe da Grazi. Você nem sabe, às vezes tem gente que nem sabe seu nome, sabe só o nome do seu filho. Mas ela exerceu um papel com muita graça de Deus, porque Paulo elogiou o filho dela. Olha ali que interessante. No começo do texto ela disse: saudai Rufo, eleito no Senhor. Você imagina o pastor Aloísio lá numa conferência, vira e fala assim: saudai o pastor Robson, eleito no Senhor. Né? Uau, é incrível. Você fala assim: nossa, ó, estou fazendo certo, estou no caminho correto. Então aqui nos mostra que ela estava exercendo o papel de mãe natural e espiritual com muita graça de Deus. E eu fiquei curiosa sobre quem era, né, mais essa mulher. Eu tentei encontrar outras coisas a respeito dela. E eu encontrei um texto lá em Marcos 15, 21, que fala um pouco mais sobre a família de Rufo. Marcos 15, 21. A palavra nos diz que o pai de Rufo se chamava Simão Cirineu. Olha esse texto que diz assim, ó: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Olha só quem era o pai de Rufo. O pai de Rufo foi aquele que carregou a cruz de Cristo. Quando ele estava ali no caminho da dolorosa, né, indo ali chegar no Calvário, ele carregou a cruz de Jesus. Eu penso que isso transformou a família deles de uma maneira extraordinária, porque a mãe de Rufo também tomou uma cruz para carregar. Ela falou: eu vou carregar uma cruz aqui, para eu ser uma mãe segundo o coração de Deus. Eu vou pagar o preço que for necessário, mas eu vou adotar filhos espirituais. Eu vou investir o que eu tenho no Senhor, para que pessoas sejam edificadas, para que famílias sejam resgatadas. Olha que papel maravilhoso que essa mulher fez. Então, de fato, eu quero encorajar você a ser um bálsamo para aqueles que sofrem, a ser uma âncora para aqueles que estão na tempestade, fazer da sua casa um lugar de comunhão, um lugar de alegria, um lugar de aconchego. Lá em Romanos 12, 13, fala que nós precisamos compartilhar as necessidades dos santos. Olha só, às vezes você só tem olhos para as suas necessidades. Então, o exemplo, por exemplo, da minha Ana, né? Ela tem ali o auge dos seus 4 anos. Você acha que ela pensa nas necessidades da família? Você acha que ela pensa nos irmãos, em alguma coisa? Não, ela só quer saber dela, entendeu? Para ela, na hora que ela quer e do jeitinho que ela tem vontade. Mas a partir do momento que nós amadurecemos, que nós crescemos, você começa a ter um olhar para o outro. Isso faz parte do amadurecimento. Na sua vida espiritual precisa acontecer dessa maneira também. Você precisa parar de olhar apenas para o que você quer, para o que você precisa, e você começar a olhar para os santos que estão em sua volta. Quem são esses santos? São esses irmãos que o Senhor te deu para congregar. São as pessoas da sua célula, são as pessoas do seu discipulado, são os visitantes, são as pessoas que estão chegando no nosso meio. Você precisa ter
essa empatia e esse coração bondoso de tentar descobrir quais são as necessidades deles, sabe? De se colocar no Senhor, fala: Senhor, eu quero ajudar, eu quero servir, eu estou aqui para servir pessoas. Querido, não tem como você servir ao Senhor na sua casa, trancado. Nós servimos ao Senhor servindo pessoas, ajudando pessoas. Olha aqui o que fala na continuação desse texto: praticai a hospitalidade. Tem gente que foi criada de uma maneira que não gosta de ver ninguém em casa, não gosta de receber visita, tem aversão a gente na sua casa. Eu entendo que a sua criação pode ter sido assim, mas essa não é a vontade de Deus para a sua casa. O Senhor quer que você pratique a hospitalidade, que a sua casa seja um lugar em que as pessoas se sintam bem. Você já sentiu, às vezes, que você foi numa casa e você está sendo invadido? Você está assim, fala: meu Deus, deixa eu ir embora, Senhor, não, 5 minutos, deixa eu sair daqui. Porque você sente assim que você está invadindo aquele espaço que não era para você estar ali. Quando você está num lugar onde há hospitalidade, você chega ali e você está em casa, né? Você come, conversa, desfruta. Eu quero que o Senhor coloque no seu coração o desejo de ter comunhão com pessoas, de praticar essa hospitalidade, de servir as pessoas. Porque isso vai fazer diferença na vida dos seus filhos, vai fazer diferença na vida dos amigos dos seus filhos, porque Deus, Ele não está interessado apenas em salvar os seus filhos naturais, Ele está interessado em salvar uma geração. Nós estamos aqui fazendo trabalhos com tantas crianças carentes. A gente tem trabalho nas escolas, a gente tem trabalho no abrigo do município. Querido, ali tem Paulos, entendeu? Que estão precisando de uma mãe espiritual. Você pode ser essa pessoa que vai trazer vida no lugar da morte. O Senhor está nos chamando como igreja. Esses dias eu estava orando pelo abrigo e eu me lembrei de um dia que nós fizemos um encontro lá naquela escolinha no Caique. Luci vai se lembrar disso. E eu me lembro que a gente lá naquela escola, eu orei, era o primeiro encontro que eu fazia aqui nessa cidade, eu orei, falei: Senhor, eu quero todas as crianças dessa cidade, Senhor, eu quero entrar nas escolas, eu quero entrar nos abrigos, eu quero entrar nas creches. E eu lembro que foi um momento assim de tanta unção de Deus, e na hora que eu estava orando, o Senhor falou para mim, falou assim: os meus olhos estão por toda a terra procurando aqueles que têm um coração completamente meu, e você me pediu, eu te dei, e outras portas vão ser abertas. Eu recebo a palavra que o Israel falou aqui hoje, porque eu creio num grande mover de Deus no meio das crianças, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, mas o Senhor procura pessoas que estão dispostas a adotar no seu coração, a amar, a trazer o seu tempo em favor do próximo. Uma das coisas que nós mais somos desafiados hoje é a largar o nosso celular e a olhar nos olhos das pessoas. Amor se soletra tempo. Isso foi escrito por um grande escritor que fala sobre criação de filhos, o nome dele é James Dobson. E ele fala da importância que tem o nosso tempo junto. Então, o tempo que você tem com os seus pais, o tempo que você tem com os seus filhos espirituais, são valiosíssimos. Então, nós podemos investir, amar, discipular e trazer vida para cada um deles que estão em nossa volta. E eu queria terminar dando o testemunho também da minha mãe, porque eu tive uma mãe cheia de fé. A minha mãe, amados, desde muito pequena, ela é filha de pastor. Então, eu não sei exatamente o dia que eu aceitei a Jesus, porque eu fui criada dentro da igreja, com muito amor, com muitos princípios, mas eu via ela de maneira muito prática, lendo a Bíblia. E até hoje, eu vou na casa dela, eu chego na casa dela, a Bíblia está aberta em cima da cama dela, ela está lendo a Bíblia sempre. Ela lê assim, muitas vezes, cada livro. Ela me ensinou a pegar o livro de Efésios, eu lembro como se fosse hoje, ela falou: filha, vamos ler o livro de Efésios 50 vezes?
Aí eu, 50 vezes? E ela nós vamos pegar um potinho, e aí cada vez que você lê, você coloca aqui um feijãozinho, ou você faz um risquinho aqui. E nós fomos lendo cada uma das cartas de Paulo, muitas vezes. Ela me ensinou a ler o livro de Provérbios, ler o provérbio do dia, desde quando eu era adolescente, desde quando eu tinha 12 anos. Eu leio o provérbio do dia, hoje eu ensino as minhas líderes, ensino os meus filhos a ler o provérbio do dia. Ela me ensinou a orar. Tinha muitos momentos que eu ia lá, batia na porta do quarto, ela, tô orando. Opa, tá bom. Mas ela tinha um tempo muito importante com Deus. Ela me ensinou a amar a obra de Deus. Nós tivemos a igreja Embrião lá de Jaciara, nós morávamos lá, uma igreja Embrião nascendo na nossa casa. Então, durante muito tempo, a igreja foi na nossa garagem. Eu, com 11 anos, cuidava das crianças, né? Cuidava entre aspas, assim, né? Não tinha ainda habilidade, mas eu tinha amor. Pensa, uma menina de 11 anos que vira e fala, não, eu fico com as crianças. Eu não sabia o que fazer, eu nem lembro direito o que eu fazia, mas eu tinha um coração. Então, Deus viu isso tudo. Ela me ensinou a ministrar. Ela ministra, irmãos, de uma maneira tão doce, tão lindo ver minha mãe ministrando. Ela me ensinou também a viver um milagre. Ela teve câncer e ela foi curada de câncer. Então, nós vivemos junto com ela esse processo todo, né? Ela precisou se submeter à quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas eu me lembro dela, fraquinha, muitas vezes assim, muito debilitada, pegando um papel, ela tinha uma folhinha. Ela pegava aquela folhinha, que ela tinha os versículos que ela confessava, e ela andava pela casa, porque se ela ficasse sentada ou deitada, ela dormia, ela não tinha força para declarar a palavra. Então, ela pegava aquela folhinha e andava em volta da casa, muitas vezes, muitas vezes. E nós tivemos um fruto maravilhoso disso, porque ela foi completamente curada. Hoje ela não tem nada, já tem acho que mais de 15 anos que tudo isso aconteceu. E hoje ela vive novamente um milagre. Nós perdemos o meu pai há 2 anos e foi uma dificuldade muito grande para ela sobreviver ao luto. Porque ela era muito próxima, muito ligada ao meu pai. Eles eram um casal assim, sabe aquele de margarina, assim, aquele casal que você vê das propagandas? Eles eram de fato muito unidos. E hoje, ela tem feito da dor dela um testemunho. Ela tem feito da dor dela uma maneira de servir e investir em pessoas. Ela, junto com outras pessoas, elas criaram um grupo de apoio a viúvas, chamado Preciosas Rutes. E hoje ela ministra para outras viúvas. Toda semana ela se reúne, então ela edifica a vida dessas mulheres. Então, quanta honra tem no meu coração de ter uma mãe tão cheia de fé e tão cheia da graça de Deus. Eu quero honrar a vida dela e dizer que o Senhor a cada dia vai fazer mais e mais milagres na vida dela e também na nossa vida. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor vai te dar sabedoria e graça para ser mãe natural e para ser mãe espiritual de cada pessoa que se achegar perto de você. Deus tem planos e propósitos específicos para a sua vida. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Todos nós fomos chamados pelo Senhor para sermos pessoas cheias de fé. O Senhor quer que você fale Shalom no meio dos momentos mais difíceis. Que você fale palavras de vida e palavras de graça, mesmo quando você estiver passando pelas tempestades mais escuras. Você pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não importa o diagnóstico que você recebeu de um médico, de um professor, o que você ouviu não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você foi chamado para ser mãe de apóstolos. Pessoas que estão chegando perto de você despretensiosamente, lá no seu trabalho, né, lá na sua rua,
rua, lá na sua célula, que você nem entende por que essa pessoa está perto de você. Essa pessoa está perto para você compartilhar das necessidades dele, para você se colocar como posição de mãe espiritual, de pai espiritual, para que você sirva eles, e cada um deles vão muito mais longe do que você. Você pode estar formando Paulos perto de você, você nem sabe. Mas o Senhor sabe, e o Senhor te escolheu para investir na vida deles. Eu ouvi uma oração que tocou muito meu coração, e eu tenho feito ela pelos meus filhos. Diz assim: eu profetizo que os meus filhos amarão mais ao Senhor do que eu. E eu profetizo que os meus filhos servirão ao Senhor mais do que eu.